Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ele está mostrando para a gente o quê? Que ele está anunciando o Evangelho, no qual nós devemos crer. E crendo nesse Evangelho, nós estaremos nos salvando se cumprirmos as leis. Porque basta crer, tudo bem, você crê, mas você segue. Da mesma forma, você vai pegar a estrada e você fala, não, eu posso andar até 110, vou andar 110 km por hora do início ao fim. Aí tem lá 80 km, 60 km. Um radar de 60, você vai passar 110, você vai pagar multa. Porque ali você tem que passar a 60. Embora a velocidade máxima permitida seja 110. Portanto, no longo da nossa vida, no Evangelho, nós temos que procurar entender, estudá-lo e praticá-lo. Eu gosto sempre de citar o exemplo do trânsito, porque é fácil da gente conciliar a infração e a multa, que hoje em dia é muito pesada. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então ele mostra que ele explicava para as pessoas que Jesus veio e devido aos nossos pecados, ou seja, aos nossos crimes, às nossas maldades, ele deixou-se imolar na cruz, foi sepultado e deu a prova retumbante do seu poder ao transubstancializar aquele corpo e depois poder aparecer para os discípulos, mostrando que a vida continuava, que ele estava ali e que ele não era simplesmente um fantasma. Ele era um espírito, sim, mas era Jesus. E apareceu-se a Cefas, e ele não cita aqui também, mas Maria de Madalena, e aos 12 apóstolos. E depois, aos 500. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, ele mostra que Jesus apareceu não só para aqueles 12, mas também para 500. E como que 500 vão mentir? E alguns ainda estão vivos. E quando ele fala que já dormem, tem pessoas que têm muito medo, por exemplo, de falar certas palavras. Então, ao invés de falar o nome da doença, chamar aquela doença, aquela isso, aquela aquilo, para não falar doença. E eu entendo quando eles falam dormem, é para não falar que morreu. Eles falam dorme, daqui a pouco vai ressuscitar no Senhor. Mas não é que vai ficar lá dormindo para sempre. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E Paulo se coloca como uma pessoa muito criminosa perante Deus. E depois ele se coloca como muito pequeno, que ele fazia tudo aquilo, mas que ele não merecia fazer tudo aquilo que ele fazia. E, embora trabalhasse arduamente, foi o principal esteio, o principal sustentáculo da divulgação do Evangelho e da manutenção da integridade do Evangelho foi Pedro. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele fala que ele se tornou o que ele se tornou pela graça do Senhor, trabalhou mais do que todos e qualquer dos apóstolos, mas não por ele. A graça de Deus que o envolvia, que o impulsionava. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. O que eles ensinavam sobre a vida aqui na terra e após a morte, a ressurreição, ou seja, a ressurreição que é a continuidade da vida depois da morte, ele sempre ensinou e sempre mostrou para cada um de nós. Ora, se pega que Cristo ressuscitou dos mortos,
como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E aí eles tentavam filosofar, imagine os gregos daquela época, tentando acreditar no espiritual se eles eram extremamente materialistas. Aí começa, conforme existe até hoje, mas será que é mesmo? E aí Paulo dá um puxão de orelha geral. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E aí ele faz um jogo de palavras para mostrar para os gregos: eu estou mentindo, vocês estão falando que eu sou mentiroso, vocês estão dizendo o quê? E as pessoas têm que prestar atenção nisso. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não acredito. Não acredito em quê? Por que você não acredita? De que forma você não acredita? Então nós precisamos entender que ele está nos mostrando a forma com que nós devemos acreditar, a forma com que nós devemos crer, a forma com que nós devemos entender o conjunto de situações e os fatos em si. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E aí ele mostra-nos a responsabilidade que temos, mostra como temos que procurar entender para melhor agirmos, para melhor interagirmos as nossas energias psíquicas com Cristo, para melhor praticarmos o Evangelho. É importante e necessário entendermos que a todo instante nós somos convidados a fazermos nosso trabalho de reforma íntima e deixarmos de pensar coisas que não valem a pena para acreditarmos de forma pura, de forma convicta, de forma a fazer crescer o Evangelho em nossas vidas, a fazer crescer o resplendor das luzes celestes do amor em nossas caminhadas. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, nós temos que esperar em Cristo não só nesta vida, mas também, principalmente na próxima vida, na existência espiritual e principalmente na próxima reencarnação, quando já seremos melhores. Mas por sermos melhores, também teremos mais débito a reparar, porque somos endividados perante as leis cósmicas. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O trabalho de reformulação de conceitos, o trabalho de reformulação íntima, está em todos nós a necessidade de nos repararmos e de edificarmos as luzes do amor. E se Jesus morreu, então ele também nos deu a oportunidade de entendermos a continuidade da vida. E o mais importante, a importância de sabermos perdoar incondicionalmente. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como Adão morreu e pereceu, todos nós morreremos e pereceremos. Mas o Cristo trouxe uma forma de nos dar uma vida transcendente. Mostrar que a vida continua e podermos confiar que essa vida continua. E o principal, saber que tem uma regra de conduta nesta vida para estarmos bem na próxima vida. Mas, cada um por sua ordem, Cristo na sua vinda. Então nós somos seres cristãos. Temos que saber que Jesus está na base de tudo, construindo como primogênito do amor e da misericórdia para nos dar o norte que devemos seguir, e devemos saber trabalhar. Essa vinda de Cristo é o quê? Jesus está aqui, reencarnado, caminhando entre nós, aí ele vai vir em espírito julgando os bons e os maus, ou vai ser o momento em que nós soubermos praticar o Evangelho a tal ponto de colocarmos os bons sentimentos em nossos corações. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império de toda potestade e força. Não é o fim do mundo, é o fim do império, da potestade e da força.
Há um momento em que vai brotar as consciências, vai brotar as leis do amor, vai brotar as leis da solidariedade. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O momento em que a bondade imperar entre os homens é o momento que Jesus estará entre nós. É importante entendermos que o Mestre vem trazer para nós as bases do amor, as bases da solidariedade, para que possamos, então, trabalhar a construção do nosso mundo íntimo, a construção do desenvolver dos nossos sentimentos, do nosso engrandecimento perante Deus. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas todos tinham medo de morrer e têm medo de morrer até hoje. E como que vai aniquilar a morte? Entendendo que a vida continua, que a vida é um ciclo de nascer, viver, crescer, progredir, morrer, continuar crescendo espiritualmente, progredindo espiritualmente, reencarnar e iniciar o ciclo novamente. Acabou a morte. Há ciclos. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. Tudo está nas mãos do Cristo. Mas como temos muitas maldades ainda para limpar de nossa alma, passamos por experiências desagradáveis, depurando-nos, tomando consciência, aprendendo a respeitar, aprendendo a construir, aprendendo a edificar dias melhores para todos nós. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Chegará um momento em que nós estaremos plenamente cônscios da existência de Deus, agiremos para não macular a nossa consciência, agiremos para respeitarmos as regras divinas tal qual Jesus respeitou. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam, então, pelos mortos? E aí, Paulo está mostrando para nós que eles faziam o batizado para fortalecerem seus vínculos espirituais superiores, mas se você não acredita que o morto vai ressuscitar, ou seja, vai sair daquele corpo, vai viver como um espírito liberto, é esse sentido que está dando aqui, viver como espírito liberto, então você está perdendo seu tempo. Mas você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que fazer valer novas regras, novas leis, novos princípios. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Por que estamos em perigo? Passamos por tentações, passamos por situações bem complexas, existe um mundo perigoso em torno de nós, existe um compromisso a edificar o bem em nosso coração. Eu protesto que cada dia morro glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos os dias, ele sabia que ele morria um pouquinho do homem velho para se fortalecer em Cristo e nos ajudar a termos um parâmetro para seguirmos o Cristo. Nos ajudar a termos um parâmetro de melhoria, de aperfeiçoamento, para estarmos mais perto de Jesus. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, esse combate às bestas em Éfeso deve ser alguma coisa bem complexa que ele passou. Na hora que chegar as cartas em Éfeso, nós vamos perceber. Ou seja, ele lutou contra pessoas que não entendiam bem o significado do Evangelho, passou por tormentos espirituais de obsessores cruéis. A troco de quê? Simplesmente porque todo mundo queria comer e beber, porque amanhã vai morrer mesmo? Não, é para que a gente tenha noção de que a vida continua, que temos que acreditar em Deus, que temos que acreditar na vida espiritual. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Entendamos isso. Vivamos isso. Vigiai,
Justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos, para vergonha vossa. E aí nós temos que ficar vigilante bastante, para evitarmos as más conversas, porque as más conversas corrompem os bons costumes, e não ficar dando ouvido àquelas pessoas que ficam tentando tirar a fé do outro, tentando tirar os bons sentimentos que cada um coloca para si, que cada um procura fazer vivenciar em si. Então são aquelas traçazinhas que aparecem dentro do nosso convívio religioso, tentando tirar a nossa fé, minar a nossa fé. Vigiai, justamente, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para vergonha vossa. Então, nós temos a nossa fraqueza, e aqueles que estão no nosso meio, como traça, nós temos que ter muito cuidado com eles. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E aí ressuscitar os mortos, a pessoa estava raciocinando certo. Porque ressuscitar significa, para o entendimento de alguns, levantar com todo o corpo. Mas esse ressuscitar não é levantar com todo o corpo, é o espírito despertar para uma vida transcendente que há de vir com responsabilidade e consciência dos seus atos. Portanto, Paulo, insensato, ó tu que semeias, não é verificado se primeiro não morrer? Se você joga a semente na terra, primeiro ela tem que morrer. Ela tem que deixar de ser semente, ela tem que abrir, e ali se transformará no vegetal que lhe é inerente. E quanto mais semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mais o simples grão, como o trigo ou doutra qualquer semente. Você joga o grão, nasce alguma coisa transcendente, que dê vida, que dá vida. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Por mais que você semeie, não importa o que você semeie, vai ter o corpo necessário ao processo de evolução, o corpo necessário ao processo de crescimento espiritual para a melhoria de cada um de nós. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Tudo é carne, mas cada carne tem a sua especificação. Temos a carne do peixe, temos a carne dos animais, temos a carne das aves, cada uma com as suas características, e principalmente a carne dos homens. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Para as pessoas entenderem, para Paulo conseguir explicar, ele tinha que fazer as pessoas pensarem muito. Ele fazia um jogo de palavras para as pessoas irem... Cheguei, entendi, compreendi. Então, ele ia levando as pessoas dentro de uma linha de raciocínio. Então, como tem as carnes diferentes, também tem o corpo celeste e tem o corpo terrestre. A glória do corpo celeste é diferente da glória do corpo terrestre, lógico. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ao irradiar de cada estrela é diferente. Cada estrela tem a sua luminescência própria, cada estrela tem o seu brilho próprio, principalmente para quando estamos olhando a olho nu. E assim também o Sol e a Lua têm as suas luzes, que difere uma nitidamente da outra. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em incorrupção, ressuscitará incorrupção. O teu corpo está cheio de problemas, e você tem os vícios desse mundo, mas quando chegar no plano espiritual, você toma consciência do seu espírito eterno e imortal. Aí você tem que estar firme na fé, firme nas convicções do Senhor, para dizer assim como Paulo: eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? E lutar para fazer o bom trabalho, fazer o bom combate para servir a causa do bem. Não se entregar às culpas, o remorso, o arrependimento estéril, mas sim ter
Saber que você é culpado pelos seus próprios erros, arrepender-se de ter feito, arrepender de ter tomado aquelas atitudes e levantar a cabeça e começar a agir para a prática do bem. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Paulo estava mostrando que a gente vive aqui no mundo, as situações inerentes a este mundo, e nem todos têm força suficiente para superarmos o peso do corpo. Mas ao chegarmos no plano espiritual, ergamos a cabeça, pedimos aos céus amparo e ajuda. E os céus enviará para nós a força do amor, para começarmos o trabalho de edificação do bem em nós, auxiliando aqueles que estão em situação mais difícil. E que todos os espíritos que estão em sofrimento no plano espiritual, devido aos conflitos, às dúvidas, ao arrependimento, ao remorso, abram seus corações para Deus, para que a flor do amor venha florir seus jardins existencial com as realizações da paz, da caridade e da misericórdia. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nascemos no mundo preso a um corpo físico, que é um corpo animal, que terá que crescer. Chega num certo momento, ele começa a passar pela decrepitude, perdendo sua vitalidade e suas energias, para começar novamente a crescermos em espírito e retornarmos ao plano espiritual com plenitude do nosso ser. Respeitemo-nos as nossas forças e procuremos criar o divino em nossas almas. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Olha que interessante. Lá no início era uma alma que vivia com as injunções de um mundo agressivo, selvagem. Mas lá na frente, um Adão pleno de espiritualidade, que já entende a sublimação da alma, que já entende a sublimação do espírito para caminhar para Deus. Mas não é primeiro o espiritual senão o animal, depois o espiritual. Então, os princípios da vida vivíamos selvagemente, sem base de entendimento espiritual superior. Lá na frente, encarnação após encarnação, vamos sublimando nossa alma e dando mais valor às coisas espirituais, entendendo mais as coisas espirituais. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E aí ele faz a comparação entre Adão e Jesus. Adão é da terra, viveu para a terra, trabalhou para a terra. Jesus veio como Senhor da terra e do céu, nos mostrar como viver bem na terra para conquistarmos o céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Quem veio na terra vivendo como os terrenos, convivendo como os terrenos, agindo de forma tal qual se age aqui na terra. Mas tem aqueles que buscam as coisas celestiais, embora estejam na terra, estão vivenciando o amor celeste, construindo o amor celeste para a sua caminhada, para a sua glória. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E Paulo nos mostra que estamos sempre trabalhando intimamente para nós crescermos espiritualmente, para nos fazermos melhores. Assim como no princípio agíamos de forma muito materialista, vamos procurando agir cada vez mais sobre a forma espiritual mais celestial possível. Principalmente quando já compreendemos a importância da prática do Evangelho de Jesus. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Agora ele deu uma chave. Aprendamos a viver com amor, com respeito, mas nos espiritualizando e abandonarmos as corrupções do mundo, as vicissitudes do mundo. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
já que muitos acreditavam que iam ficar dormindo eternamente, nós estaremos sendo sempre transformados dia a dia nesta vida, no corpo físico. É assim que chegarmos no plano espiritual, a constante transformação dos sentimentos e dos ideais para a sublimação do espírito imortal. E essa transformação do espírito imortal vem trazer-nos paz, harmonia, consciência dos nossos atos e amor pelo bem. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse toque da trombeta tem, se não me engano, no livro Iniciação à Viagem Astral, Miramês dá uma explicação sobre isso, e tem outros livros que também nos dão essas explicações de como é a ideia da trombeta, como que a espiritualidade traz para nós determinados princípios que nós temos que procurar entender para sublimarmos os nossos sentimentos e procurarmos, então, estabelecer um vínculo de amor uns para com os outros. E essa trombeta é o quê? É quando determinados espíritos, para despertar outros espíritos, tocam essa trombeta por muito amor, compaixão e misericórdia, para que espíritos despertem da letargia que se encontram e comecem, então, a ascender para o reino de luz. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então nós temos que treinar, abandonar a nossa fraqueza íntima para nos fortalecer nas lides do amor e sermos mais úteis na seara do Senhor. Nos fortalecermos para vencermos as adversidades que tem em nosso caminho e construirmos o ideal superior de luz e de paz, de fraternidade e sabedoria. Temos que tornarmos-nos incorruptíveis, temos que tornarmos-nos senhores da nossa imortalidade. E nossa parte mortal, então, tem que se revestir dessa imortalidade, ou seja, tomar consciência que em nosso corpo tem uma essência eterna, o espírito imortal. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. À medida que eu entendo a vida espiritual, à medida que eu entendo a transcendência da vida e a continuidade dela, então a morte será apenas uma passagem. Porque eu sei que a vitória do meu espírito sobre a matéria sobrepujou todas as tentações do mal. Ao chegar no plano espiritual, estou cônscio de que eu tenho que ser útil na seara do Senhor. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, ele está mostrando que o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, à medida que nós vamos transgredindo as leis divinas, nós vamos nos enfraquecendo e aí a gente morre. À medida que aprendemos a cumprir bem as leis divinas, nós vamos nos fortalecendo e a gente vai viver mais tempo. E para que ter medo do inferno se a gente está se espiritualizando, está praticando bem a lei divina? Portanto, o pecado, ele tem força enquanto não conhecemos a lei. Mas quando conhecemos a lei e deixamos de praticá-lo, a gente vence o pecado. Então, a lei é o limite para o pecado. E à medida que a nossa consciência entende que existem esses limites, automaticamente nós vamos fugindo das tentações, vamos vencendo as nossas perturbações e conquistando o amanhã de luz que todos nós precisamos. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho
não é vão no Senhor. E então ele traz para nós a importância de vencermos porque estamos com Jesus, confiantes nas promessas do Cristo e principalmente cientes que temos que praticar o Evangelho do Cristo. E a partir daí, somos aqueles que edificam o amor e a paz e as bases da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações, que vai nos impulsionar para os amanhãs radiantes de luz, de amor, de fraternidade e paz. Que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sempre em nossas vidas, nos fortalecendo. Que todas as dúvidas se dispersem e a confiança na promessa do Cristo, de uma manhã radiante de luz, esteja sempre firme e forte na nossa mente e em nossos corações. Trabalhemos, pois, para que esse amor resplandeça em nossos corações e em nossas vidas. E sejamos aqueles que seguem, firmes e convictos, a vitória e as bases dos ensinamentos do Cristo.